Estamos aqui com o Carlos Moraes, também o Cleomar Diesel, recebendo a secretária municipal da Educação, Fernanda Monteiro, para falarmos sobre o trabalho, desenvolvido, um raio-x, para os pais que estão sempre sintonizados, sempre acompanhando também a nossa programação, como que vem a nossa educação municipal para esse ano de 2024. Bom dia, secretária, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Jornal da Litorânea. Bom dia a toda a equipe da Litorânea, todos os pais que nos ouvem aí. Importante poder dar esse recado, da acolhida dos nossos alunos para esse ano letivo 2024, cheio de novos projetos, e muito amor por parte da nossa equipe que está preparando tudo para esse dia tão especial que é amanhã. Bom dia, secretária. Eu gostaria de saber primeiramente da senhora se todos os alunos já estão acolhidos nas escolas, se existe uma fila de espera, principalmente em relação aos CMEIs. A nossa rede de ensino sempre vem buscando a criação de novas vagas, Nesses últimos 3 anos, à frente da secretaria, a nossa equipe conseguiu aí 400 novas vagas, com ampliação de turmas, as reformas que tivemos nos CMEIs, as novas unidades, e isso continua acontecendo, através da construção da nossa creche da Caieiras. Nós com certeza teremos um importante gargalo e provavelmente zeraremos a fila, provavelmente não, com toda a certeza zeraremos a fila com a construção da escola do Mirim. Mas o que a gente precisa contar para a população é que se hoje a gente tem alguma demanda dentro do portal da transparência que gira em torno de 70 crianças, isso acontece também pela opção dos pais, muitas vezes única por um local. Hoje no Coroados, por exemplo, no CMEI Josefa, a gente tem uma fila de espera porque muitos pais que residem naquele bairro não querem se deslocar para outra unidade e acabam optando pela espera. Então é importante dizer que quando um pai chega na central de vagas, muitas vezes lhe é franqueado mais de uma opção e ele insiste em determinada unidade, até porque a gente está falando de uma idade onde as crianças ainda muitas vezes acabam ficando com os pais em casa, quando não há uma necessidade extrema de que a mãe ou o pai saiam para trabalhar. E nesses casos a gente vem aí observando uma queda e uma constância nessa demanda, procura e demanda pela vaga. Isso aí é muito oscilante, porque a população de Guaratuba também tem a questão da sazonalidade. Quando a gente começa a pensar em outubro, nas transferências, a gente observa esse fluxo crescendo, passa a temporada, a gente tem uma baixa, então você não tem um planejamento que seja engessado. Você vai acompanhando o fluxo de crescimento da cidade. E é inegável que com a vinda só das famílias que vão trabalhar na ponte, isso também volta a acontecer. Muitas vezes eu troco numa conversa alguns dados com o secretário de saúde e quando ele me diz sobre o nascimento de 30 a 40 crianças num mês, eu penso que isso é uma sala de aula. E escolas não se constroem do dia para a noite, Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muita seriedade, muita transparência ao falar, dizer que estamos buscando recursos, que estamos investindo, que estamos crescendo para atender essas famílias. Então, constantemente nós estamos planilhando todas as salas para que a gente possa entender qual é a unidade que pode dar vazão a isso, porque a gente tem sim pais, já que a gente franquia o transporte escolar, que optam por ir para alguma unidade temporariamente até que saia a vaga no local que ele pretende, e a gente trabalha isso de uma forma muito séria, muito comprometida por parte da equipe, e acho que isso que fez com que a gente conseguisse conter esse aumento de alunos que a gente teve, que começou aí durante a pandemia. A gente sabe que muitas pessoas que vieram para Guaratuba se apaixonaram por Guaratuba e aqui ficaram, e isso gera uma demanda em todas as áreas, seja na educação, na saúde, na segurança. Já que nós estamos falando de pandemia, a senhora lembrou de um fato importante, A senhora enfrentou, na sua administração como secretária, uma situação bem adversa, totalmente diferente no mundo todo, que foi a pandemia. Como é que a educação se moldou? Foi um grande desafio que a senhora enfrentou, Como é que ela se moldou e chegamos agora a superar, de fato, essa situação da pandemia, ou ainda ainda tem muitas coisas para fazer para recuperar esse tempo perdido na pandemia? Eu acredito que a educação e a saúde
de mãos dadas da forma mais nobre possível essa situação dentro da nossa cidade, pelo compromisso das nossas equipes, né? O professor, e acho que principalmente as famílias, entenderam sobretudo o papel social da escola. A gente atuou na área da segurança alimentar quando saiu de dentro das nossas unidades para formar os kits de cestas básicas que garantiam o desenvolvimento dos nossos alunos ainda aqui em casa. Quando a gente teve que fazer parceria com os pais para também passar uma certa didática para que eles aplicassem aquelas atividades em casa. E aí a gente vê a vocação do professor, como ela é única, como esse processo tem que ser valorizado, o convívio social entre alunos, o quanto ele impacta no desenvolvimento do seu filho. Então, todo esse processo de recuperação, ele vem acontecendo, e aí fica mais uma vez, né, uma estrela para a nossa equipe de professores, que conseguiu, apesar desse desafio imensurável, manter os níveis no IDEB, né? Nós fomos o município aí que melhor desempenhou no litoral. A gente vem com as provas de fluência só aumentando as nossas notas. Então, esse compromisso também se reflete em números, se reflete em resultados e, sobretudo, no desenvolvimento dos nossos alunos. Essa é a nossa grande preocupação, né? A gente sabe que a leitura, a compreensão dos alunos, ela ficou prejudicada nesse período. Para isso, nós investimos no material específico do Grupo Positivo, através da Aprende Brasil, que é a mão do Positivo que atende o poder público. O Letrix vem para trazer essa confiança para esses alunos. É um material que não existe hoje nem na rede particular na nossa cidade, e existe na rede pública. Isso mostra a nossa seriedade, o nosso compromisso. É isso que eu quero muito passar para os pais aqui hoje. Cada passo que é dado pela equipe, ele é construído de forma bastante democrática e focando 100% no nosso aluno. Secretária, a senhora falou também a cada ano letivo tem um aumento, né, das famílias em Guaratuba, e também, por consequência, esse reflexo dentro da educação, né? Já um levantamento mais ou menos do ano passado, do ano letivo 2023 para 2024, o aumento de alunos que deveremos ter em Guaratuba? Geral, a gente imagina que até o final do ano uma prospecção aí em torno de 1.000 alunos. Em relação ao transporte, a senhora comentou sobre o transporte. Como está essa situação? E a senhora comentou da valorização em relação aos professores. Isso se reflete também no lado financeiro? Sem dúvida, né? A grande conquista da gestão do prefeito Roberto Justus foi a implantação do novo plano de cargos e salários para os professores, né? Um reconhecimento da carreira, especialmente aqueles que estão aí há muito tempo na nossa educação, já que esse plano anterior prospectava a carreira em 20 anos, e a gente sabe que a gente tem muitas professoras que estão além desse tempo e que agora podem continuar crescendo na carreira. O respeito ao piso salarial. Hoje a gente tem aí o pagamento das progressões na próxima folha. Eu acho que esse é um compromisso de austeridade também. Quando a gente fala nos recursos da educação, uma marca da gestão do prefeito Roberto Justo, sem dúvida, foi planejar e executar. E em relação aos gastos, veio muito bem, colocando a casa em ordem e ampliando o investimento. Porque o impacto na nossa folha, ele veio não só do novo plano de cargos, da progressão, mas também da contratação de mais de 300 novos profissionais para a área de educação. Então, a gente teve concurso público, a gente teve o foco principal realmente no profissional. E isso a gente tem visto na ampliação das nossas formações, e quando a gente fala em capacitação, a gente fala não só nos professores. E hoje, quando você está tocando no assunto do transporte, saindo daqui da entrevista, eu vou para a primeira capacitação da história aí para os motoristas, né? A gente vai falar sobre rota inclusiva, agradecer a esses profissionais que fazem um trabalho de suma importância. Garantir o acesso à educação passa pela mão do motorista, passa pela mão do monitor. São os primeiros a acolherem essas crianças na sua saída. Então fica o meu muito obrigada. Eu sei da importância, né, e do quanto eles acabam se tornando amigos dessas famílias, amigos desses alunos, pessoas de referência
para essas crianças. E o nosso transporte vem sendo muito bem executado. A gente vê a frota hoje que faz a parte do passe escolar, que também é da rede estadual, uma frota nova, com Wi-Fi nos ônibus. A gente vê também uma transformação nesse sentido. Quando a senhora fala em inclusão, uma das marcas da sua administração à frente da secretaria é incluir, acolher os alunos com necessidades especiais. Como isso se deu e se a senhora tem mais ideias ou ideais em relação a essa galerinha? Sem dúvida, essa é a parte mais gratificante desse trabalho. Poder ter sido acolhido por esses alunos é uma coisa maravilhosa, por essas famílias também. Hoje a gente imaginar que nós estamos com o SEMAI, esse móvel próprio, com essa equipe que tem um coração gigantesco, uma capacidade técnica muito grande, e a gente dá um salto que quadriplica o número de atendimentos. Então a gente está falando que o ano passado o SEMAI prestou mais de 1.000 atendimentos profissionais, quando a gente fala em fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, neurologista. O neurologista é a mais esperada especialidade pelos pais. Todos nós sabemos que tem um alto custo, uma dificuldade de marcar essas consultas. A gente vinha com uma fila gigantesca, crianças que muitas vezes tinham impactado de verdade o seu desenvolvimento pela dificuldade de ter acesso a esse profissional. No ano passado ele prestou mais de 400 atendimentos e transformou a vida de muitos desses alunos, porque o diagnóstico precoce é que faz com que a gente consiga intervir na especialidade que essa criança precisa. O desenvolvimento deles também foi acompanhado por bons equipamentos, testes, material pedagógico para toda a rede. Eu acho importante a gente trabalhar na inclusão de um modo muito concreto. Quando a gente trouxe o Mundo de TEL, que é um material específico, a gente levou para outros pais a realidade do pai do autista, essas características para que os outros alunos tivessem essa aceitação. E posso dizer, não de dentro da minha sala, mas de dentro das escolas, que os nossos alunos dão um show. Quando você senta para fazer a merenda junto com os alunos, e mesmo você vendo um autista com seletividade alimentar junto com as outras crianças, para as nossas crianças, se eu dissesse que um ponto positivo que essa geração tem é exatamente isso, é o zero preconceito, é aceitação. Ali eles estão todos curtindo aquele momento, há um espírito de solidariedade, e nós também tentamos transmitir através dos nossos professores o quanto essa generosidade, esse amor vai fazer bem para o colega, e isso está dentro de toda criança, sem dúvida. E já que nós falamos de SEMAI, né, muitas vezes a gente esquece, né, de fazer essa comparação entre os municípios, né? Nós falamos que é bom, a senhora, nós temos mostrado aqui várias vezes, né? Mas a constatação das pessoas de fora que vem aqui é o que muitas vezes ressalta e demonstra realmente como aqui está sendo feito com carinho. Nós temos aí uma matéria que foi feita com o pessoal de Curitiba, que veio aqui e falou que lá tem os SEMAIs que são normais. E aqui tem os especiais, os que realmente o topo desse atendimento. Como é que isso chegou? Como é que Guaratuba chegou a esse ponto de se destacar entre os outros? Essa visita em específico, ela se deu através de um painel que eu participei em Curitiba, através do Rotary, né, representando a educação de Guaratuba, ao lado do vereador de Curitiba, Pier Paulo, e também do Salamune, para falar sobre a visão do poder público em relação à questão da causa do espectro autista. E lá a gente tinha representantes da educação de Curitiba e da região metropolitana, e eles ficaram assim bastante surpresos inicialmente, porque a gente sempre tem isso, e eu gosto de reforçar que se há algo que a gente não pode ser subestimado
Guaratuba presta um serviço de excelência em várias áreas, conta com profissionais muito capacitados. Então a gente tem que ter a oportunidade de falar isso também em outros lugares. E essa equipe veio para cá, assim como o Pontal já agendou uma visita para estar aqui, porque eles querem entender, porque você acaba levando, principalmente no litoral, essa é uma notícia que se espalha, porque os pais trocam muita informação entre si, os grupos são muito ativos e com informações do país inteiro. Então, receber também a visita da própria Secretaria de Educação, do nosso secretário que esteve almoçando conosco, o professor Rony Miranda, lá no SEMAI, e dizer que algumas dessas iniciativas vão também para o governo do estado, é um motivo de orgulho muito grande, e só tenho a agradecer essa equipe tão empenhada em realmente prestar o melhor serviço para essas famílias e para esses alunos. Secretária, além de toda essa infraestrutura, esse conhecimento que está sendo levado desde o início da sua gestão frente à secretaria, né, que é notório, né, desde os profissionais, os pais, a comunidade que tem acesso e busca saber aí dos investimentos dentro da educação, na questão de equipes pedagógicas, trabalhos, né, também lúdicos. O que falar também, não somente do atendimento, porque para um bom atendimento também tem que ter uma boa estrutura, né? Fala para nós também um pouco, e para os pais principalmente, desse trabalho realizado na infraestrutura das escolas para acolher não somente os alunos, mas também o profissional que está dentro da escola ali o dia todo, por exemplo. Esse é um trabalho muito constante, né? Quando a gente pensa aí, a gente tem 10 escolas urbanas, 7 CMEI, 7 escolas na área rural. Isso é uma manutenção contínua, né? O dia a dia das escolas faz com que a gente tenha uma equipe, e aí fica, né, meu agradecimento para esses maravilhosos que estão prontos a todo momento a atender as questões emergenciais e também estruturais, né? Gustavo, Seba, capitaneando aí agora a nossa manutenção e atendendo todos os detalhes, né? Porque escola é cuidado. Então a gente sabe que muitas vezes você tem não é uma isso aqui eu gostaria de transformar essa sala quando a gente foi ter o trabalho da Bebeteca. São sonhos que a gente também vem alimentando com questões estruturais que a gente precisa ampliar, muitas vezes precisa melhorar, e para isso a gente veio também trazendo um padrão construtivo. Eu tenho muito orgulho quando eu passo hoje na frente do SEMEI Samanta, na frente do SEMAI, e a escola da comunidade das Caieiras vai no mesmo sentido, ver aquele muro de lápis colorido trazendo um efeito lúdico, entrando, vendo aquelas formas geométricas, todas essas cores primárias, tudo isso também é trabalho de equipe. E tudo isso é trabalho, principalmente, como eu sempre falo, é trabalho de mãe, né? De que maneira eu queria que fosse a escola do meu filho. É assim que a gente sonha lá dentro. Esse é um resumo do que foi e o que vem, já que estamos só no começo aí de mais um ano letivo, mas é um ano que promete também dentro da educação. Com toda certeza, né? A gente vem planejando aí a entrega muito em breve da creche na comunidade das Caieiras, né? Algo que foi tão sonhado por esses moradores. A gente já vinha com a escola Máximo Jamur sendo uma referência, né? Vocês fizeram várias reportagens lá e sabem da estrutura, sabem do que eu estou falando, desse cuidado. Então, levamos o transporte coletivo para essa região. Então, Caieiras é para nós aí uma comunidade muito especial, para a qual a gente prestou um atendimento de primeira qualidade, entendendo que a gente precisa fazer essa inserção, até pelas questões, a dificuldade de chegar, né, a dificuldade de acesso com relação ao morro, tudo isso, e a gente começou a conversar com os pais. Todo o trabalho da educação, ele vem aprimorado por uma escuta ativa. Para trabalhar na educação, você tem que saber ouvir, você tem que saber compreender que o sucesso só vai acontecer se a escola der a mão para a família, né? E a gente tem a felicidade de ter sido acolhido não só pelos professores, mas também pelas famílias. Hoje tenho certeza que o pai que realmente tem interesse em conhecer o que se passa dos muros para dentro da escola se surpreende com o que a gente vem oferecendo e percebe esse interesse do filho, né, pelas novas tecnologias,
por um comentário em relação às estruturas das escolas, pelos novos profissionais que foram contratados, a implantação no inglês, o professor de educação física, tudo isso transformou a cara da educação. Ao mesmo tempo que a gente inovou, a gente não esqueceu o principal, que é essa valorização do aspecto familiar, né? A gente entender o que é importante de fato para esses alunos, né? Não é só a velocidade da informação, não é só ter um material de ponta, mas é ter aí um carinho para que a gente entenda que essas ferramentas têm que funcionar a favor daquilo que a gente acredita ser o correto, né? A escola trabalha e tem um papel muito importante na formação do caráter dos alunos. A senhora citou o vereador Pier Paulo, o próprio Paulo Salamone, e essas parcerias, esse acolhimento por parte da educação de Guaratuba, através dos deputados também, tem o deputado Nelson Justus, o próprio Alexandre Cury. Sim. Qual a importância disso? Agora, pensando um pouquinho no aspecto político, né? Política de ponta também, quando a gente fala em educação de ponta, política de ponta só se faz com alianças, né? E graças a Deus nós temos a felicidade hoje. Aí eu vou falar da Fernanda Monteiro enquanto pré-candidata, filiada no partido do governador Ratinho Júnior, uma referência, né? Quando a gente vem falando do governador, a gente fala também dessa nova forma de fazer gestão. Para mim, ele é realmente um exemplo a ser seguido, né? Um visionário, um pacificador acima de tudo, porque também fala sobre essas alianças, é a capacidade de conversar e de transitar. E eu acredito muito que quando você faz um trabalho sério, você tem uma capacidade de trânsito muito maior, seja entre partidos ou lideranças, porque todo mundo quer defender um bom trabalho. Proposta é defesa de bom trabalho, né, você mostrar que você tem um plano de governo, é mostrar que você tem compromisso com a cidade. Plano de governo não é dizer, não, meu plano de governo é tirar fulano ou ciclano. Se isso é teu plano de governo, você não tem plano de governo. Então, hoje a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de debater ideias quando isso vira uma polarização, quando isso vira uma briga pessoal. E eu acho que não tenho certeza que aprendi dentro de casa que política não é isso, né? Política é você saber que o engajamento dos profissionais, o engajamento das lideranças vai trazer aquilo que a população almeja. E é essa a minha filosofia aí. E aí vão se juntando bons nomes, né? Como você disse, o nosso deputado, né? Que é o pai de Guaratuba, sem a menor sombra de dúvidas. Deputado Alexandre Cury, por quem eu tenho uma profunda admiração, um trabalho incrível que ele vem fazendo durante todos esses mandatos também. Nosso prefeito Roberto Justus, outras lideranças na Câmara de Curitiba. E eu percebo que a gente é abraçado em muitos lugares em relação a isso. O governo do estado te permite esse trânsito, seja através, né, do nosso secretário, Rony Miranda, também lá na Secretaria de Inovação, também atendendo muito a gente com relação às tecnologias novas, a entrega do Workan. Hoje ele já vem falando num tablet que vai transformar a Libras em tempo real, e a gente aqui também trabalha muito essa questão da inclusão. Então, o secretário Marcelo Rangel também com uma boa parceria junto à educação. Secretário Guto Silva, quando se fala em questão de infraestrutura, de atendimento, posso dizer que a política paranaense vem muito bem representada por essa nova safra, que também é uma renovação que a gente vem percebendo, né? O nosso governador vem com novos secretários, é uma gestão também jovem, uma gestão moderna, e eu acho que esse é o futuro da política, sem sombra de dúvida. E a gente tem que incluir a senhora como essa nova safra, né, de políticos que vem se destacando aqui no Paraná. E uma frase que a senhora colocou um dia desses numa entrevista: só vale a pena fazer política se for para melhorar a vida das pessoas. E a senhora quebrou um paradigma também dentro da educação, né? Quer dizer, sempre era um profissional da educação, que era secretário, uma advogada foi ser secretária da educação. E aí, o que nós percebemos, a comunidade toda percebeu, e os secretários de educação também do estado do Paraná já colocaram a senhora como referência, né? 2 secretários estaduais, como referência na educação. Quer dizer, essa sua sensibilidade de mãe e aquela administradora forte, foi isso a receita
para ter sucesso na educação? Em primeiro lugar, agradeço muito pelos elogios. Acredito que a nossa vocação máxima é ser servidor público, é servir, né? Então, se não for para mudar a vida das pessoas, não faz sentido. E esses caminhos, do ponto de vista político, aconteceram de uma forma muito natural e inesperada. Eu sempre costumo citar um momento da minha vida pessoal na gestão da educação, que foi o primeiro dia que eu pisei como secretária dentro da escola que leva o nome da minha avó, na escola Léa Germana, e que eu olhei para o quadro com a foto da minha avó e pensei assim, tem momentos que Deus escreve na tua vida que você não sabe explicar. Né? Quando eu ia imaginar que como advogada eu ia parar dentro da pasta da educação, acho que o que me levou até ali, até essa confiança do prefeito Alberto Justus foi o perfil de gestão, e aí a gente deu a mão para algo que eles tinham de melhor, que é esse aspecto de doação, de generosidade, de capacidade pedagógica. E quando a gente se entendeu, que a gente se completa, né, que eu cheguei ali para dar esse braço da gestão, para falar um pouco sobre aspectos administrativos, mas a gente conversa muito. Acho que o que eu mais trouxe foi dizer assim, a segurança. Quem trabalha comigo sabe que se eu disser vamos para a direita, vamos todos para a direita, e você vai contar comigo em todo esse caminho. A lealdade é que faz a gente seguir bons passos dentro da vida pública, dentro da política, e isso lá em casa tem de sobra. Com certeza. O governador Ratinho Júnior, um pouco antes de se tornar governador, ele foi cutucado por um ex-governador que gostaria de voltar, quando ele quis vender a ilha e tal. Ele disse mais ou menos o que a senhora falou. E antes da entrevista, a senhora comentou isso, que vamos olhar pro futuro. Política não se faz sentado apontando hipotéticos erros ou suspeições de A, de B ou de C. Então, em relação a isso, eu nem ia comentar sobre isso, mas quero parabenizá-la, porque é assim que a coisa anda. Se nós formos sentar, dizer, aconteceu isso com aquele outro, isso com o outro, um foi preso, mas não deveria ter sido preso, um foi, não é assim. É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, é fácil apontar o dedo. E pior é quando você aponta o dedo por hipótese. A senhora é advogada, eu sou formado em direito, modestamente, quem acusa tem o ônus da prova, todos temos direito à defesa, indúbio pro réu, e vamos que vamos. Então, eu quero parabenizá-la, porque a senhora em nenhum momento tocou em, entre aspas, feridas que porventura pudessem macular quem quer que seja, e é para frente que se anda, e a população espera isso, porque ninguém gosta. Ninguém posso me comprometer aqui com o eleitor em relação a isso. Eu acho que o que a gente espera hoje são propostas, são debates com nível, com educação, sem ataques pessoais, porque eu acho que isso não é necessário. Quando você tem boas propostas, quando você tem equilíbrio emocional, também é muito importante quando se fala no gestor. Isso é uma coisa que a gente deve observar, né? A capacidade, a inteligência emocional do candidato também é algo muito importante. E também as propostas que não sejam rasas. É muito fácil dizer, eu faria, eu acho que tem que ter mais recursos para isso, mas você vai tirar da onde? Como é que você vai fazer? Conta pra gente um pouco mais, né? A proposta rasa, ela também não tem espaço. Quando a gente vai detalhar um plano de governo, a gente tem que ter compromisso com o que a gente está colocando lá. E isso foi uma coisa muito séria, que ao longo desses 8 anos, toda a equipe de secretários e o prefeito demonstraram aí o compromisso com o que foi apontado, e tenho certeza que muitas pastas entregaram muito além do que estava previsto. Voltando um pouquinho para a educação, o que a gente pode esperar neste ano em relação à capacitação, principalmente para os nossos amiguinhos especiais, que foi uma marca, eu bato muito nessa tecla, porque a senhora foi homenageada em todas as escolas, nas formaturas, em virtude da sua ação nesse aspecto. E quando ocorre porque muitas vezes o pai e a mãe, ele não tem a percepção do filho, entre aspas, especial. Isso ocorre nas escolas, e quando ocorre, qual é o procedimento da escola em si? É interessante você falar sobre isso, Carlos. Eu acho que os pais que puderem ou que tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma visita ao nosso SEMAI, inclusive a gente preparou uma cartilha
sobre isso, para entender como esse aluno ingressa, né? Muitas vezes a gente tem o envio dele através do pai para uma avaliação, mas às vezes a gente tem o olhar atento da professora, alguma dificuldade de fala, né? Alguma questão auditiva. Tudo isso está sendo monitorado pela equipe para que a gente possa levar essa criança para dentro desse atendimento especializado o mais breve possível. Essa era uma intervenção que antes também não era feita nas creches. A gente começou com um projeto Fala Bebê no ano passado, que era justamente para que os pais soubessem, olha, aqui tá tudo bem, não tá, porque muitas vezes a gente, né, vai aceitando aqueles palpites aleatórios, né? Daí vem a mãe, daí vem a vizinha e fala pra você fazer uma simpatia. E, né? E mãe acredita em tudo e a gente vai fazendo e vai tentando, mas muitas vezes isso é algo que, obviamente, não vai funcionar e você tá retardando um processo que pode prejudicar o teu filho. Então, a gente tem o olhar das professoras, ele é não só dentro da educação especial, mas quando a gente fala na rede de proteção dos nossos alunos como um todo, né? Você está ali sempre prestando atenção a qualquer alteração e aí elas fazem esse encaminhamento. A equipe do SEMAI também vai com o Saber Itinerante, que é o nosso ônibus, com a sala de recursos adaptada até as unidades para fazer esse olhar mais minucioso junto já com os profissionais, e a gente segue fortemente com esse trabalho esse ano porque ele deu muitos resultados. Em relação também, a gente sabe que infelizmente algumas crianças são vítimas de abuso. Houve uma situação aqui na escola Olga em que minha filha estava dando aula lá, eu fui buscá-la e uma mãe chegou, abraçou-a e agradeceu a pedagoga por ter tirado a criança de determinada situação. Isso também é uma implementação mais incisiva por parte da senhora, que sempre foi uma crítica contumaz e não poderia ser diferente em relação a esse tipo de situação. Sim, essa é o lado, né, triste desse dia a dia, porque aí você vê as crianças que são vítimas de abuso, as crianças que são negligenciadas, né? Porque a gente tem... Isso também é uma forma de violência muito cruel e não tão rara, né? A gente percebe isso. E eu acho que entra esse lado mãe, ele faz muita diferença, porque mãe vira leão, sim. Então acho que todas as professoras ficam indignadas com isso. A gente vai atrás, a gente aciona o conselho, a gente aciona a polícia. Já teve situações, eu mesma vou para a porta da escola e só vou sair daqui a hora que você chegar aqui. Então, porque é assim que tem que ser, né? A gente não pode se furtar às coisas que acontecem, e a gente tem um papel de acolhida tão importante. Quando eu falo nessa questão da negligência, fica também o meu apelo aí para os pais, para que nesse ano de 2024 a gente tente sempre, constantemente, apesar dos afazeres, apesar da nossa correria, estar presente nos momentos significativos para os nossos filhos. E eu digo isso porque nesse final de ano, onde eu tive no máximo de formaturas que eu pude, porque eu adoro formatura, eu percebi muitas crianças sem ninguém da família naquele momento. E aí a gente passa a fazer o papel dessa família. Eu tive uma situação específica com 3 meninos que a nossa equipe fez as fotos com todos eles. Eu fui levar para casa ali naquele momento e eu não consegui entender como alguém da família não se desdobrou para estar presente naquele momento, né? Muitas vezes o pai ou a mãe realmente, dependendo da situação, o empregador às vezes não entende que você tem que se ausentar num horário X, mas vamos procurar uma tia, uma avó, façam alguma coisa para que o seu filho não tenha aquela sensação. É óbvio que a gente vai suprir com todo o amor, mas ser pai e mãe também é abdicar de algumas coisas nossas, porque esse tempo não volta. Essa é a sensibilidade de mãe, né? Esse tempo não volta. Exatamente. E o que nós podemos esperar então desse 2024 na educação? O que nós podemos esperar aí é muito planejamento, muita execução, muita entrega. Nosso compromisso firme, daí eu quero deixar aqui já
esse pontapé inicial do ano acolhida, com todo o amor, profissionais capacitados, estrutura boa, uniforme entregue, porque a gente já vai começar fazendo entrega simbólica desses uniformes. A partir do dia 19, a gente já implementa a central de uniformes dentro do Centro Poliesportivo. Essa também foi uma inovação, fruto de muita conversa entre nós, porque assim, o que acontece? Muitas vezes eu vou lá e digo, o uniforme é número 6 do meu filho. Chega lá e o uniforme não dá certo. E ele vai para casa da criança sem ser o adequado. Você acaba não tendo uma gerência sobre esse recurso público de tão grande vulto e tão importante para a criança da forma adequada. Então, hoje ele pode chegar lá, a mãe já vai lá, experimenta a camisetinha, a calça, tá tudo certo. Se a gente tiver que trocar, a gente já troca ali. Isso otimizou muito essa questão do uniforme. A gente vem aí mais, acredito, aí em março, abril, entregando também galochas, capas de chuva. As condições climáticas da nossa guarda-chuva, às vezes, nos levam a pensar sobre isso. Então, o que vai fazer com que esse acesso seja cada vez mais digno? Então, a gente pensou na transformação ano passado do kit escolar. Esse ano a gente veio com o kit chuva. Também vai vir com um moletom, que também acho que é uma demanda da gente como mãe. Eu olho para minha filha, o que você gosta mais? Aquele casaco ou você gosta mais do quentinho do moletom? Então, vamos ter que ter também um moletom. Então a gente segue, e o que eu posso dizer para os pais é que eles esperem de nós o nosso melhor como todo. Motoristas, merendeiras, serviços gerais, professores, nós da gestão, esperem amor, esperem compromisso, e vem muita coisa boa por aí. Obrigado, secretária Fernanda Monteiro. Para você, pai, você que tem o seu filho em qualquer escola da rede municipal, tanto urbana quanto área rural, você pode aí ter o livre-arbítrio de chegar, né, se dirigir até a direção e saber, né, como que é o funcionamento, como que está a estrutura. Com certeza você vai ser muito bem recebido, inclusive com um delicioso cafezinho, que sempre a nossa equipe de reportagem também sempre bem recebido, e nas escolas com aquele cafezinho, qual nós deixamos aí um abraço todo especial. Secretário, muito obrigado, e desejamos realmente que seja só o começo de um ano letivo brilhante, com muita fé e esperança. É o que a gente espera também para mais um ano, para todas as famílias, principalmente o setor da educação. Eu que agradeço a oportunidade de falar para as famílias guaratubanas, para a equipe aqui da Litorânea, que sempre nos acolhe com todo carinho. E seguimos aí para um ano maravilhoso para todos nós, abençoado para a nossa cidade, que tem recebido tantos presentes, tantas grandes obras, que a gente siga não só pensando em estrutura, mas principalmente pensando nas pessoas. 8h03. Nós conversamos então com a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, falando um pouco diretamente aos pais e à nossa comunidade em geral. E você vai ter depois no nosso site, litorânea.fm, também vai ter na íntegra toda essa reportagem para você que pegou aí no finalzinho, acompanhar todo esse bate-papo, falando sobre um dos principais papéis da sociedade, que é a educação, e Guaratuba está muito bem servida. Obrigado e parabéns a todos, né, da educação, que também tornam-se especiais a cada família.